Existe um culto à imaginação dos escritores, mas muitas vezes a pesquisa, a fria e objetiva pesquisa, é que é a matéria-prima da literatura. Existe o gênero romance de pesquisa? Eu acho que não. Eu acho que esse gênero não existe. Eu entendo que os gêneros de romance, eles têm a ver com o seu fundamento narrativo, né? Com a matéria que é tratada nos livros, não com o trabalho que o escritor tem que realizar para conseguir obter o resultado. Então, agora, alguns romances, né, por exemplo, o romance histórico, clássico, né, ele envolve, ele de certa maneira, necessita de uma pesquisa prévia. Mas há outros tipos de romance que podem necessitar, mesmo contemporâneos. Um romance de ficção científica também talvez possa exigir do escritor uma pequena pesquisa, uma pequena necessidade de consulta a livros, né? Então, eu acho que o gênero em si, eu não acredito muito numa definição, porque senão nós iríamos colocar no mesmo escaninho uma série de tipos de narrativas que são diversas, né, entre si. Vamos usar essa terminologia só para facilitar aqui. Não, sem problema. Romance de pesquisa, romance que é feito com muita pesquisa. O romance de pesquisa, ele dá mais trabalho ou menos do que o romance comum? Depende da relação, eu acho que do autor com o seu trabalho. Existe gente que, eu já escutei entrevistas de vários colegas que dizem que sofrem para escrever, que é um processo que vem de muito de dentro, é muito íntimo, muito sofrido, né? Não é o meu caso. A minha relação com a literatura é essencialmente lúdica, né? Eu gosto de escrever a partir de um problema, a partir de uma ideia, normalmente abstrata, e que eu vou desenvolver. Eu não acredito, então, assim, que dê mais trabalho apenas porque você tem que, em determinado momento, recorrer a livros. O romance, em geral, ele é mais trabalhoso do que o conto, apesar de eu considerar que o romance é um gênero menos nobre. Como o conto também é menos nobre do que a poesia, no meu modo de entender, e talvez seja mais fácil você escrever um poema. Eu digo mais fácil no sentido de menos horas, né, que você vai dedicar a burilar. O romance, ele por si só, ele já pela natureza dele, ele já exige mais trabalho. Agora, ele tem mais redundância, você coloca mais coisas dentro do romance. Eu acho que por um determinado aspecto acaba sendo, por isso, talvez mais popular, mais simples, né? Mais fácil de lidar. Mas será que o romance de pesquisa, ele já não te dá um grande pedaço de história, de personagem e tal, e você tem menos trabalho para imaginar tudo? Pois depende do tipo de romance. Por exemplo, um romance histórico clássico, né? O romance histórico clássico, você tem uma época, né? Você vai retratar ou tentar reproduzir para o leitor, o prazer do leitor que gosta desse tipo de gênero, é justamente reviver ou se imaginar ou acreditar que ele está voltando no tempo e revivendo exatamente como foi aquele período histórico que está sendo retratado. Esse tipo de romance, ele realmente você vai lidar com personagens que existiram, você vai consultar uma bibliografia sobre eles, você vai ambientar e procurar ser o mais realista possível na descrição do seu ambiente, né? As personagens que gravitam ao redor do protagonista também, normalmente são históricas, conhecidas, então o autor vai tentar resgatar essa personalidade, esses caracteres. Agora, no meu caso particularmente, eu não faço um romance histórico, eu faço um romance, não no sentido clássico, eu faço um romance ambientado no passado, mas todos os meus personagens são ficcionais. Os personagens reais que eventualmente são citados, eles são citados como uma referência muito passageira. Então, e quais são os grandes romances de pesquisa, se a gente aceitar essa terminologia, brasileiros? Você lembra de alguns? Eu acho que, por exemplo, um romance como O Vivo Povo Brasileiro, do João Baldo, exigiu dele um estudo, porque ele percorre vários séculos. Então ele exigiu dele uma ambientação, exigiu dele um conhecimento daqueles períodos. Pode ser que ele não tenha feito leituras específicas ou muitas leituras específicas naquela construção, mas é um material de conhecimento que ele teve que acumular ao longo da carreira dele de escritor. E a pesquisa, ela pode atrapalhar? Por exemplo, o escritor pode
amar tanto a sua pesquisa que acaba amando menos a sua trama e aí faz mais um livro de história oficial do que de história. Eu acho que esse é o grande problema. É o momento que você tem que parar. Eu acho que esse é um grande problema e a verdade é o seguinte, os piores romances nessa linha são justamente aqueles que você percebe que a ânsia de mostrar que o estudo foi tão grande, tão perfeito e tão completo, supera, né, a liberdade criativa. Esse é um grande ponto, eu acho. Que a gente tem que ter cuidado, né? Se você vai lidar com pesquisa, não exagerar, não tentar fazer do seu romance um livro de história, né? O romance de pesquisa é necessariamente um romance sobre o passado? Não, eu estava lembrando... Não, eu estava lembrando, por exemplo, alguns romances que você pode ambientar. Aí talvez me fuja um exemplo, mas digamos, um romance como o do Paulo Lins, né? Cidade de Deus. Tirando a circunstância de que o Paulo Lins, que escreveu o livro, tem uma vivência, né, pessoal no ambiente, alguém que venha a fazer, ou que viesse a fazer um romance parecido com o dele, teria que se deslocar até um ambiente. E aí faria, sim, uma pesquisa, um trabalho de quase antropológico, né, sociológico, de convivência num ambiente que ele pretende retratar. Então, eu acho que não necessariamente ele é histórico, ele pode ser contemporâneo também. Histórias de detetive também, né? Muitas vezes tem uma pesquisa grande sobre um certo universo, um assassinato no mundo do vinho, então, né? Por exemplo, me lembro agora um romance até de uma amiga minha, Adriana Harmony, chama Estranhos no Aquário. Esse livro tem um caso médico raro, que é um caso de perda de memória, e que eu agora estou me lembrando que ela fez uma pesquisa no Hospital Albert Sabin, consultando médicos e tal, para conhecer todos os sintomas e como é o processamento da doença, como que o paciente se manifesta. Isso era o centro da narrativa, então ela precisou fazer uma pesquisa nesse sentido. Afora o erro do excesso de demonstração de pesquisa, o romance de pesquisa tem outro erro, assim, que você lembre, básico? É o didatismo, né? É o momento em que o escritor tenta explicar, né? Ele tenta explicar o momento, ele tenta dar uma explicação política, ele tenta mostrar que conheceu ou estudou ou está debatendo, né, uma questão filosófica do momento. Então, toda vez que o discurso deixa de ser ficcional e passa a ser didático, também é um outro grande erro do romance de pesquisa. Isso pode ser até aplicado ao romance de pesquisa contemporâneo também. Toda vez que você tenta explicar, né? Tem diferença no romance de pesquisa se ele é escrito em primeira ou em terceira pessoa? Eu acho que sempre tem. Isso daí eu acho que é a decisão mais difícil. Quer dizer, eu não sei exatamente como outros escritores trabalham, mas assim, eu começo sempre, eu sou muito esquemático, né? Então eu começo pela minha ideia, né? A primeira coisa que eu escrevo é o título. Sem o título do livro, que resume a ideia do livro, eu não consigo começar a escrever. Então eu defino a ideia, o que eu quero dizer, e vou pensar na minha história. Quando eu tenho a história montada, a história teórica, aquela que eu posso contar verbalmente, né, e eu conto, né, para minha mulher, meu filho, eu converso com amigos. Do começo ao fim? Do começo ao fim. Do começo ao fim. Claro que eu não vou todos os detalhes, mas eu conto a história. Por isso é que eu gosto de me classificar como um contador de histórias. Eu gosto de contar a história. E depois que eu tenho essa história montada, então eu parto para a coisa que eu acho que é o momento mais delicado, que é a escolha do foco narrativo. Quem vai contar, né? E qual é o ponto de vista que você vai assumir. E mesmo que seja em terceira pessoa, você pode também ter uma terceira pessoa totalmente onisciente, semi-onisciente, pode ser uma terceira pessoa mais centrada na visão de um personagem só, quer dizer, então a sua câmera, digamos assim, né? Eu acho que é o ponto mais delicado da sua decisão na hora de narrar. Além de biblioteca, onde que você vai para fazer a sua pesquisa? Eu procuro ter a comodidade de comprar os livros, né? Então, quando eu procuro nos sebos e tal, eu procuro achar um ou outro mínimo de livros que trate do assunto que me interessa, já me satisfaz. Agora, o que eu acho interessante de poder, por exemplo, fazer uma ficção na cidade onde eu estou morando, no caso Rio de Janeiro, é poder, em algumas circunstâncias, visitar os lugares, né?
Então, se eu tenho a Casa da Marquesa de Santos, né? Um dos romances que eu escrevi, uma parte do ambiente era lá. Então, eu fui lá visitar. Então, você conhecendo a casa, você reconstitui os movimentos das personagens dentro daquele ambiente que você conheceu. Né? Tinham cemitérios, né? Tem uma cena num cemitério específico, cemitério dos ingleses. Então, também fui lá visitar o cemitério dos ingleses. Fiquei até com vontade de comprar um túmulo ali, porque achei muito bonito. Mas assim, então é uma vantagem de você conhecer, fazer uma visita, ir lá no sítio, no lugar e se colocar, né, dentro daquele lugar e poder a partir daí imaginar a cena transcorrendo ali dentro. No caso do cemitério, dentro da campa. Não foi exatamente ali, mas pelo lado.